Vejamos agora, pessoal, a outra grande abordagem, a outra família de abordagens para tratamento de colisões, que é o endereçamento aberto. E qual que é a ideia central do endereçamento aberto? É que se a posição na qual a função de hash me indicou para colocar aquele elemento de acordo com a chave dele estiver ocupada, encontra outra posição seguindo alguma regra. Faltou aqui uma pequena falha. Outra posição seguindo alguma regra. Tá? E aí, o motivo de eu falar em família de abordagens, porque dependendo da regra, esse método pode ser mais ou menos eficiente, mais ou menos complexo. A gente vai ver algumas aqui. Mas antes disso, para deixar a coisa mais palpável, vamos fazer um pequeno exemplo. A gente tem aqui o nosso vetor com 5 posições, né, do 0 até o 4, nosso m é igual a 5. E notem que agora nós realmente vamos alocar os elementos aqui dentro do vetor. Não tem mais lista ligada saindo a partir dele. Então, digamos que chega aqui a nossa amiga Alice, a primeira chave. Eu faço a função de hash dela e devolve 2. Nesse caso, eu chego aqui na posição 2 e preencho com a Alice. Na sequência, chega o Bob, a chave Bob. Eu faço a função de hash dele, ela me indica o índice 0. Eu vou lá na posição 0 e preencho ele. Percebam que eu pude preencher diretamente Alice e Bob nas posições respectivas, dadas pela função de espalhamento, H, porque estavam vazias. No início a tabela começa vazia. Mas aí chega Charlie. E a função de espalhamento devolve para a chave Charlie a posição 2. E agora? Então é essa que é a questão que, quando a gente não usa uma lista ligada, a resposta não é óbvia. Né? Tipo, e agora? Para onde que vai? Charlie tem que ir para algum lugar, mas tem que seguir uma regra bem definida para que, ao armazená-lo nesse novo lugar, nessa outra posição, né, não pode nem ser a posição 0 nem a 2, que são as duas ocupadas, eu consiga reproduzir esse caminho no futuro quando for buscá-lo. Senão, eu posso dar uma resposta equivocada. Eu posso dizer que Charlie não está lá se eu não buscar ele de um modo bem organizado. Vejamos, então, a primeira abordagem aqui, o primeiro tipo de regra que a gente pode usar, que a gente chama de sondagem, ou no inglês probing, que é uma abordagem em que, se a posição estiver ocupada, a gente vai calcular um offset, um deslocamento a partir dessa posição inicial, para tentar de novo, de acordo com uma funçãozinha que só depende do número de tentativas. Fica meio vago falando assim, mas o que eu quero dizer? Vamos tratar aqui da sondagem linear, é o primeiro tipo, mais simples que a gente vai mostrar, e a coisa fica mais palpável. Na sondagem linear, esse offset, esse número de posições que eu vou pular a partir da primeira posição indicada para mim pela minha função de hash, cresce linearmente com o número de tentativas i. Tá? O izinho aqui é o número de tentativas de reendereçamento. Como que ficaria no nosso caso aqui? Lembra? Eu tenho o Bob, tenho a Alice, chegou o Charlie, e a gente viu que o H dele é 2. Então, eu olho para a posição 2, tento inserir. Quando eu falho, eu estou na primeira tentativa de reendereçamento. E nessa primeira tentativa, seguindo aqui a sondagem linear, eu vou testar então a posição H de Charlie, que é 2, esse valor, mais 1. E eu vejo aqui que na posição mais 1, está vazio, e daí eu coloco o Charlie ali. Lembrando que esse mais 1, tá? ou mais i, né, sendo i o número de tentativas, esse resultado ele vai respeitar a aritmética modular, é sempre o resultado aí da função h mais o deslocamento mod m. Tá? Né, sempre pegando o resto da divisão inteira por m para que eu dê a volta. Né? Imagina que eu estava aqui na posição 4. Se em vez do conflito ter acontecido na 2, tivesse acontecido na 4, o mais 1 tinha que me levar para o 0. Tá? Sempre que a gente está lidando aqui com essa tabela, a gente já viu bastante disso na função de espalhamento. A gente sempre tinha que ter um resultado entre 0 e m-1, aqui é a mesma coisa. Esse mais 1 respeita aí a aritmética modular. Feita essa ressalva, qual que é a vantagem desse método? A sua simplicidade. Né? Pô, eu reespalho simplesmente testando ali a próxima posição. Não deu, tento a segunda. Não deu, a terceira. Né? Primeira, segunda, terceira, sempre com relação à posição original dada pela função h. Qual que é o principal contra, né? O principal problema dessa abordagem? Que costuma gerar aglomerações. Por quê? Porque todas as chaves, por mais variadas que sejam, que caiam ali numa mesma posição, ainda que a função de espalhamento seja variada, vão ter chaves que caem na mesma posição. Se elas começarem a coincidir numa posição, elas vão gerando um bloco
de espaço totalmente preenchido. No caso ali, eu tenho 2 Alice e Charlie, mas se eu tivesse mais, os blocos subsequentes todos ficariam preenchidos. E isso tem um efeito em cadeia, porque se agora eu tiver alguma chave que quer ir para a posição do Charlie, essa posição estará ocupada. Não por alguém que originalmente, cuja função de hash originalmente mandava lá, mas porque o Charlie foi reendereçado para lá. Então esse cara que deveria entrar na posição 3 vai ter que ser deslocado também, e esse bloco tende a crescer bastante. E esse tipo de aglomeração atrapalha muito a eficiência da tabela de hash, porque lembra que idealmente a gente gostaria de ir na primeira posição, né? Se eu tenho que rendereçar uma vez, ok, mas se começa a gerar um bloco, imagina que meu bloco tem tamanho K, né? K posições totalmente preenchidas. Se eu tento inserir na primeira posição desse bloco, quantas tentativas eu vou ter que fazer até achar uma posição vazia? K tentativas, né? O tamanho do bloco. A minha eficiência deixa de ser constante ali, de ser basicamente resolver a função de hash, para ser proporcional ao tamanho desse bloco, não é legal. Uma alternativa bem simples a isso é fazer um outro tipo de sondagem um pouco mais sofisticado, que é a sondagem quadrática. Se na sondagem linear a minha função era dada pelo número de tentativas, então eu tentava na posição mais 1, posição mais 2, posição mais 3, né? Sempre o offset era dado por i, para uma funçãozinha linear. Na quadrática vai ser dado por i ao quadrado, quer dizer, eu vou tentar na posição 1, mais 1 no caso, né? Sempre lembrando que é offset. Depois na mais 4, que é 2 ao quadrado, depois na mais 9, que é o 3 ao quadrado. Notem que isso já vai mitigar a formação dos blocos, porque quando coincidem duas posições, um pequeno bloco se forma, que é a próxima posição, mas logo depois ele já dá saltos maiores, de 4, de 9 e assim por diante. Isso, a sondagem quadrática, por conta disso, é melhor do que a sondagem linear, é uma coisa importante. No entanto, eu vou apresentar para vocês aqui, no entanto, uma observação de onde ela supera a sondagem linear e onde ela ainda vai ter o que melhorar. Então, onde ela supera a sondagem linear é que, ainda que eu ocupe uma nova posição, então imagina que eu fui lá e ocupei a posição da Alice, daí mais um eu ocupei a posição do Charlie, daí veio outra chave que caiu na posição da Alice, ele tenta Charlie, não dá, daí ele vai andar mais 4 posições a partir da posição original, não formando um bloco único ali de ocupações. Uma vantagem disso é que, fazer um desenho para ajudar, imaginem essa situação aqui, né? Eu tinha essa posição ocupada, veio uma nova inserção, ocupou essa, veio uma nova inserção aqui, não deu nem nessa posição que já estava ocupada, nem na seguinte, que era o offset mais 1, daí vai mais 4, então vem aqui 1, 2, 3, 4, então aqui 2, 3, e daí ocupei essa aqui. Notem que eu não formei um bloco, né? Eu deixei uma posição vazia aqui, uma posição vazia aqui. Se agora vier uma nova inserção, por exemplo, para essa posição, você vai falar, opa, tá ocupada. Sim, mas daí a partir dela eu vou tentar o primeiro offset, que é apenas mais 1, e eu vou cair aqui, que é uma posição vazia. Então, ao contrário da sondagem linear, que todo mundo que caía no bloco só ia achar uma posição de inserção no final deste, aqui, de acordo com a posição que você cai, você segue uma sequência diferente. Então, se o bloco tem 5 posições, eu tenho um bloco totalmente ocupado com 5 posições, a sequência de redistribuição de quem caiu na primeira é diferente de quem caiu na segunda e assim por diante. Não porque os offsets sejam distintos, vai ser sempre mais 1, depois mais 4, mais 9 e assim por diante, mas por conta da diferença na origem, isso vai acabar dando um espalhamento melhor. Foi mais intuitivo, mais empírica essa explicação, mas dá para ver que a gente escapa de algumas armadilhas da sondagem linear. No entanto, do que a gente não escapa? A gente não escapa do fato que duas chaves distintas que caíram na mesma posição vão ter, a partir dali, exatamente a mesma sequência de redistribuição. Porque a função é quadrática, mas ok, é determinística. Então é a mesma função que vai redistribuir de acordo com o número de tentativas, e a posição original, o H da chave é o mesmo para os dois. Então, a gente ainda tem uma concentração ali originada por isso. Todo mundo que cai de cara na primeira posição segue a mesma sequência. Se eles caem em posições diferentes, essa redistribuição, como eu tentei mostrar aqui nesse exemplo improvisado, vai ser um pouco melhor, mas se cair na mesma, vai ser a mesma sequência ainda. Virtualmente, para ele está no mesmo bloco ainda, né? Embora esteja pulando, ele não escapou disso.
Para conseguir driblar isso, a gente vai usar um negocinho chamado re-hashing ou reespalhamento, que é o espalhamento subsequente, o offset, derivar de uma outra função de hash. E isso a gente fala no próximo vídeo.